Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou, quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos, orientações aí da Bíblia Sagrada, dando prioridade a Jesus Cristo, perfeito representante de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse ensinamento, como a canção diz, foi Jesus Cristo que falou. Embora chegue até a mim você muitas palavras, muitos ensinamentos que muitos ensinaram, alguns desses ensinamentos vieram da Bíblia, vieram de Deus, outros vieram do pai da mentira.
e entra em nosso coração, fica reinando. O próprio Jesus Cristo fala isso lá em João capítulo de número 8. A mensagem que eu trago hoje, amigo ouvinte, está em Marcos capítulo 16, o versículo 14 até o 18. O Filho de Deus tem algo tremendo para falar para mim, para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou através do evangelista Marcos capítulo de 16, o versículo é o 14 até o 18. O Filho de Deus diz da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não ter havido crido nos que já tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 104,9. Há 20 anos a serviço da comunidade. Eu sei que não estou sozinho e que neste meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das provações e até mesmo tentações, jamais eu sou vencido. Forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosalino Vera, amigos aí do Almoxerifado Industrial. Muito obrigado por cada um de vocês. Amigo ouvinte, a palavra de Deus, ela chega a mim até a você, através de profetas, através de apóstolos, e também chega através do Filho dele, de Jesus Cristo. Visto que através dos ensinamentos de Jesus Cristo é chegado a mim e a você o reino de Deus. O reinar de Deus está nos ensinamentos, nas orientações trazidas por Deus através do Filho. E é muito comum de que a gente erradamente sempre quer que alguém seja igual a gente, né? Ou em algumas coisas, quando a verdade é clara que todos nós somos bastante diferentes. Somos criados de maneira diferente, vivemos uma vida diferente, reagimos a situações de uma maneira diferente. E aqui nessa passagem fala um pouco sobre a maneira cristã. Jesus Cristo fala para os discípulos deles. Finalmente ele apareceu aos 11. Judas não estava com eles mais, tinha 11. O evangelista Marcos diz: finalmente Jesus Cristo apareceu aos 11 e eles demonstraram incredulidade e dureza de coração. Que o mundo sempre vai trabalhar em mim, trabalhar em você, para que você e eu tenhamos incredulidade e dureza de coração, porque dá bastante lucro a incredulidade. Também a dureza de coração dá bastante lucro, porque o coração endurecido, ele tende a ter mais facilidade para que haja um reinado da mentira no entendimento nosso, no nosso coração. E mais ou menos 25%
das dores que você e eu temos no corpo é justamente porque alguém está lucrando com a sua dor, com o seu incômodo. E esta é uma verdade que a Escritura Sagrada também mostra. Outros postos, porcentagens de incômodos ou perturbações ou dores são de procedimentos, condutas erradas nossa, ou exigência que em nós para que nós venhamos ter essas condutas. E aqui nessa passagem, finalmente então Jesus Cristo apareceu aos 11, estando eles juntamente assentados, e de maneira que apareceu a incredulidade e dureza de coração dos discípulos. E os discípulos de Jesus Cristo eram homens que estavam junto com ele, em tudo aquilo que aconteceu durante toda a trajetória de Jesus Cristo na terra. Versículo de número, vamos já para o versículo 15, porque eles duvidaram de alguns que tinham falado que Jesus Cristo não somente ia ressuscitar, porque isso ele avisou a eles que iam, mas também alguns já tinham visto e avisado a eles, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele voltou. Então, por esse motivo aqui, eles demonstraram incredulidade. Versículo 15, Jesus Cristo dá uma ordem direta aos discípulos dele. E ao obedecer essa ordem direta, Jesus Cristo também mostra qual seria o resultado desse pregar de evangelho. Versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então Jesus Cristo fala para os discípulos: eu quero que vocês vá por todo mundo e leve e pregue o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Então as notícias boas e novas, ou as novas notícias que vieram ao mundo, vieram através do Filho de Deus. E essas era que os discípulos deveriam então esparramar por toda a criatura. Qualquer pessoa que viesse conversar com eles, ou qualquer veículo de comunicação, como o ato de congregar-se era o mais fácil, E ir até uma igreja, em parte, não era tão fácil assim, porque havia uma perseguição muito grande, em cima dos discípulos de Jesus Cristo. E hoje não é diferente também não. Hoje também tem essa perseguição. Uma perseguição muito grande contra a verdade que Cristo falou. Esta é a perseguição. E aqui versículo número 15 diz: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então os discípulos receberam esse mandamento vindo de Deus, e eles pregaram os ensinamentos do Filho de Deus para toda criatura. Alguém chegava até eles, questionava eles de alguma coisa, ou de algumas coisas, então eles esparramavam as orientações do Filho de Deus para as pessoas. E versículo número 16 ainda: quem crer e for batizado será salvo. Então, entre os ensinamentos que os discípulos deveriam passar para o povo, era que primeiro eles tinham que crer e também deveriam ser batizados. A palavra batismo, ela significa imersão, mergulho. E o batismo nas águas, por exemplo, é o batismo do arrependimento. Esse batismo é feito pelo homem, pelo um líder religioso, líder espiritual ou um líder cristão, Na verdade é um líder cristão, porque este ato é um ato cristão. Então, Jesus que falou assim: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, esse rito, de ser batizado, não é de uma igreja, de uma instituição religiosa. Esse rito é de uma crença e de uma conduta cristã. Então, os discípulos era para eles fazerem isso. João Batista, por exemplo, veio antes de Jesus Cristo. Ele batizava com o batismo do arrependimento. Então o batismo nas águas não leva ninguém para o céu, mas deve ser feito porque Cristo mandou fazer. Agora, se crer e for batizado, Jesus Cristo fala que será salvo. E isso ninguém muda. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, é claro que é muito difícil você crer em alguma coisa e não demonstrar isso em algumas atitudes tuas. Por mais que você erre na maioria das suas atitudes, você vai sempre demonstrar que você crê nisto ou naquilo. Então, quem crer e for batizado será salvo. Então, eles receberam esse mandamento.
Aí eles vão até o povo, pregam o evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo. E nesses ensinamentos vai ter que ter um ensinamento de que deve ser batizado, deve crer e ser batizado, para assim ser salvo, algo pessoal da pessoa com Deus. Aí no versículo 17 tem algo que me chama bastante atenção também. Esses sinais seguirão aos que crerem. Veja bem, tem como eu ser uma pessoa normal. Como que eu vou ser uma pessoa normal, pela normalidade do mundo, se em mim existe alguma coisa? Existe em mim um sinal. Então não tem como eu ser normal, né? A pessoa não é normal para este mundo, mas de maneira alguma. Veja, primeiro que quem vê pela fé nunca é normal, né? Se eu for olhar, não tem como. Jesus que falou assim, o meu justo, ele viverá pela fé. Não é pela lógica das coisas, é pela fé que ele viverá. Versículo de 17, esses sinais seguirão aos que crerem. Então esses sinais não estarão nos discípulos de Jesus Cristo, lá nos apóstolos, ou do padre, no bispo, do pastor. Não, esses sinais eles seguem aos que crerem. Só que nós já aprendemos em passar a responsabilidade de ser cristão para o pastor, quando na verdade é minha e sua. Esse sinal está em mim, está em você. Você que crê e foi batizado, você também é um discípulo de Cristo na terra. Não é o pastor que é o líder seu que tem essa autoridade. Esta autoridade está sobre todo aquele que crê. Mas a nossa mentalidade e de corrupção religiosa sempre passa de que é o padre, o pastor, é o bispo. Não é verdade, sou eu e você. Todo aquele que crê, está sobre ele a salvação de Deus e está sobre ele estes sinais. Crendo sobre esses sinais ou não, praticando esses sinais ou não, eles estão sobre mim, estão sobre você. Versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. O que é isso, demônios? Demônios não existem. Jesus Cristo falou que existem. Assim como anjos também. Jesus Cristo falou que existem. Tanto um quanto o outro, é bem claro dentro do Novo Testamento e no Antigo também, né? É bem claro, embora no Antigo Testamento as revelações eram limitadas, né, a esse nome aqui, demônio, mas a anjos você encontra lá no Antigo Testamento bastante. Então, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem, pegarão serpentes. É claro, não vai sair por aí pegando cobras, né? Está falando sobre situações em que para outras pessoas causam enfermidade, né, ou causaria algum dano. É muito normal que para aquele que creu, foi batizado, esse sinal está sobre ele. Ou seja, algumas enfermidades, estou dizendo que você é imbatível, um super-homem. Estou dizendo que algumas enfermidades que para outras pessoas é fácil pegar, para mim, para você, não é fácil pegar. Não pega em nós. E foi por quê? Não é por isso que você deve abusar, por exemplo, de maneira alguma. Estou aqui dizendo para você que você deve, então, agora nessa pandemia, não usar máscara mais, porque isso não vai pegar, né? Não, você pode muito bem até pegar, né? Estou dizendo assim que ele falou que esses sinais seguirão aos que crerem. Crendo, não vai pegar. E ele fala bem assim, esses sinais seguirão aos que crerem. Lembrando que você não vai pegar, mas você pode, de repente, passar para outros. Então fique atento aí à orientação clara do Filho de Deus. Esse sinal está em mim, esse sinal está em você. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, ele está só explicando aqui que alguma coisa que de repente é fatal, é mortal, ou é contaminante para outra pessoa, para aquele que crer, e aquele que creu e foi batizado, o sinal está sobre ele. É claro que se você é descrente disso, despraticante disso, é claro que você não vai ter sobre você essa prática ou este poder, porque você não vai exercer esse poder. Mas se você exercer, você vai ver que está em você. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É claro que você não vamos sair por aí, e nenhum pastor faz isso, nenhum padre faz isso, sair por aí colocando a mão em todo mundo que está enfermo para que a pessoa seja curada. É claro que não, né? Há um processo grande aí de crença, não somente da pessoa que está recebendo a imposição de mãos, quanto daquele que também está impondo. Mas ele diz bem claramente que esses sinais estão sobre todo aquele que crê. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo de número
18 fechou. Pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavra aí do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que para isso é bom lembrar que eu e você temos que tirarmos bastante os nossos olhos e os ouvidos do mundo, porque no comecinho, versículo 14, você viu que Jesus Cristo, ao aparecer para os discípulos dele, ele se deparou com duas coisas. O que? Incredulidade, e a outra, dureza de coração. Duas coisas aí que o mundo trabalha bastante para que eu e você não venhamos ter esta autoridade. Mas esses sinais, ele está sobre você, ele está sobre mim. Quer cremos ou não, quer praticamos ou não. É claro que este aqui vai ter que praticar para ver o efeito desses sinais ou não. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, e quem falou foi justamente o Filho de Deus. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida, usado pelo Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos. Jesus Cristo falou, está falado. Do Filho de Deus. Pode o inferno se abrir. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar, você vai ver, quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. Jesus ama você, basta você crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas.
somente crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. O eixo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos.